A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Lona. Nesse vídeo aqui eu quero tratar de um tema muito importante e relevante na atualidade. Inclusive, o comentarista desse quarto trimestre de 2020, tratando sobre o livro de Jó, ele tem demonstrado muito sobre a questão do legalismo religioso, que era uma característica dos amigos de Jó. Eles entendiam que se Jó cumprisse determinadas observâncias, observasse, praticasse, ele estaria em condições de se apresentar diante de Deus e assim requerer de Deus que a sua situação fosse mudada. Aproveitando isso, eu quero expor aqui sobre o tema o legalismo religioso versus a graça de Deus. Legalismo religioso versus a graça de Deus. O que é legalismo? O legalismo é, como disse, cumprir a prática da lei e esperar que, com essa prática, nós vamos ter méritos e assim podemos reclamar de Deus. Buscar em Deus coisas porque nós cumprimos. Então é um relacionamento baseado no eu fiz e por isso tenho o direito de receber. Enquanto que a Bíblia não fala isso. A Bíblia, nós vamos usar aqui um texto como base importante, porque é importante usar esse texto, que está na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá. Só que não fica só aí, ele continua dizendo, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando eu penso que o meu relacionamento com Deus, ele começa através daquilo que eu faço para Deus, eu perdi o entendimento do que realmente é evangelho. Porque não é o que eu faço que me garante salvação, é o que Jesus fez que me garante salvação. E o meu relacionamento com Deus não começa pelo que eu faço, começa pelo que ele fez. E para entender isso, eu tenho que partir do seguinte princípio: quem Deus é e quem eu sou. Durante algumas aulas eu tenho falado sobre isso. Quem Deus é e quem eu sou. O grande problema do legalismo religioso que está infiltrado no nosso meio, ele está dentro das pregações, ele está dentro de muitos ensinamentos, de muitos jargões, é que isso cria um povo com duas atitudes diferentes. Nós temos ali um conjunto de regras e aí nós não nos baseamos mais em ensinar lei do Antigo Testamento, mas em várias coisas do Novo Testamento também. É claro que os mandamentos, né, a lei moral, ela prevalece, ela continua, permanece. Então, nós nos baseamos na lei de Deus e aí nós ensinamos o povo que relacionamento com Deus é não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Pois bem, isso vai criar uma situação no meio da igreja do Senhor. Que situação é? Nós vamos ter dois povos, dois grupos de pessoas divididos dentro da igreja. Existe aquele grupo, e eu vou usar aqui como exemplo, digamos que eu estou falando sobre a modéstia no vestir, a modéstia no vestir feminino. E aí eu começo a mostrar lá o texto de 1 Timóteo, falando sobre a questão de se vestir e tudo, tá. Até aí normal. Mas eu começo a ensinar mostrando o que eu tenho que obedecer, o que eu não posso fazer. Não. Nós temos que começar ensinando sobre quem Deus é, o que ele faz, quem é Cristo, o que ele fez, quem é o Espírito Santo, o que ele faz, quem é o homem, o que é pecado, para que uma vez que as pessoas entendam tudo isso, isso possa gerar no coração delas arrependimento dos seus pecados, elas possam reconhecer Deus, amar a Deus,
ter gratidão por Deus, pelo que ele fez, e ao mesmo tempo, por temor a Deus, passar a obedecer os seus mandamentos. Só que eles estão começando a ensinar as pessoas sobre a questão da prática e não sobre quem Deus é. Então eles partem do relacionamento através do não faça isso, não faça aquilo. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, vai acontecer isso com você. Então existem dois grupos de pessoas. Uns que estão servindo a Deus, se vangloriando, porque estão fazendo e acham que podem receber de Deus alguma coisa, porque eles têm méritos próprios. E um outro grupo que serve a Deus por medo. Eu vou para a igreja, eu vou para o templo, eu oro, eu busco para mim não ir para o inferno. Então é uma pessoa que vive o tempo todo debaixo de um terror psicológico. Porque meio-dia ele está salvo, 2 horas da tarde ele está perdido, 4 horas da tarde ele está salvo, 8 horas da noite ele está novamente perdido. Isso não é evangelho, não. Isso não é evangelho. E é o que é ensinado. É o que estão ensinando por aí. Então nós temos que ter o maior cuidado com isso. Porque esse tipo de ensinamento vai produzir pessoas dentro da igreja, umas que vão rejeitar e vão dizer: quem é ele para dizer o que eu tenho que fazer? Por quê? Porque primeiro eu não ensinei para as pessoas quem é Deus. Então como é que eu vou querer que as pessoas obedeçam a Deus se elas não conhecem a Deus? Certa feita, Moisés chegou diante de Faraó e falou para Faraó que o Senhor estava mandando que ele liberasse o seu povo. Eu vou até pegar o texto aqui e colocar diante de vocês para que nós venhamos ler juntos. Vamos lá. Êxodo capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Eles estão falando com o Faraó o que o Senhor mandou dizer. Versículo 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir Israel. O que esse texto me mostra? Como é que eu vou querer que pessoas obedeçam a Deus se elas não conhecem quem é Deus? Se elas não sabem o que Deus fez pelas suas vidas, se elas não entendem que elas são salvas pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, então eles estão ensinando as pessoas a ter que obedecer, ou seja, elas têm um manual de regra: não faça isso, não faça aquilo outro, isso é pecado, isso é errado, tá lá na palavra. Tem coisas que são acréscimo, invenções, achismo, opiniões humanas, mas tem coisas que é bíblico. Mas eu não posso começar pelas regras, mesmo que sejam as regras bíblicas. Eu tenho que começar a ensinar as pessoas quem Deus é e quem elas são. Porque uma vez que eu entenda o que Deus fez por mim, eu vou amá-lo, eu vou ser grato a Ele e eu vou ter temor dEle. E uma vez que eu tenha temor dEle, eu vou querer, através da ação do Espírito Santo, obedecer tudo aquilo que é a vontade dEle. Então nós estamos formando uma geração de crentes que estão aprendendo a servir a Deus apenas pelas regras. E se eles cumprem as regras, eles se acham no direito de ter méritos diante de Deus. Eu mereço, porque eu fiz. Eu fui a semana toda no templo. Eu jejuo, eu oro. Eu já vou apresentar daqui a pouco o que acontece com pessoas que fazem isso, lá na parábola do fariseu e do publicano. Então ele começa a se achar no direito. Outras que não conseguem atingir esse patamar, o que eles fazem? Eles dizem: isso não é para mim. Eles abandonam o evangelho porque eles pensam que a transformação vai vir através das suas forças. E não vem. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Se você estudar a partir do versículo 1, você vai entender que antes de Cristo estávamos mortos em delitos e pecados. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, recebemos vida espiritual, e é através dessa nova natureza em Cristo que nós temos força para rejeitar
as nossas vontades, os nossos desejos, mas sozinho nós não conseguimos. E outra coisa, nada que eu venha fazer é por meu mérito, porque para que eu faça alguma coisa para Deus, Deus fez primeiro para mim. E aí eu começo a ensinar a igreja e vamos falar da modéstia no vestir feminino. E aí uma parte da igreja ouve aquilo, maridos ou esposa, e diz: quem é o pastor para dizer como é que eu tenho que me vestir? Marido vai dizer: lá na minha casa quem manda sou eu, o pastor não manda nada. Mas por que isso acontece? Porque nós ensinamos primeiro as regras e não ensinamos quem é Deus. Temos que ensinar primeiro quem é Deus, para que as pessoas aprendam quem é Deus, para que elas possam amar a Deus, para que elas possam ter gratidão a Deus, para que elas possam ter temor a Deus. E isso vai ser visto na prática, na obediência aos mandamentos de Deus. Só que quando eu não ensino quem é Deus, eu estou ensinando as pessoas que servir a Deus é cumprir regras. E evangelho não é isso. Tem muitas pessoas que aparentemente estão cumprindo regras e não tem nenhum relacionamento com Deus. Elas não estão se relacionando com Deus, porque ou se relacionam por medo, ou se relacionam achando que tem direitos diante de Deus. E aí eu vou criar um grupo que vai dizer quem é o pastor, para dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Mas vai ter um outro grupo na igreja que vai tentar cumprir isso com a sua força. E aí, o que vai acontecer? Eles vão ter uma conduta soberba, porque eles vão desprezar aqueles que não cumprem. Eles vão olhar com um olhar diferente para eles, eles vão desfazer dessas pessoas. E isso vai trazer uma divisão dentro da igreja. O pastor deve pregar a doutrina da palavra de Deus, é claro, mas ele precisa, o pregador, as pessoas precisam primeiro ensinar quem é Deus. Se eu começar pelas regras, vai acontecer igual o Faraó falou: quem é o Senhor? Mas Faraó diz: quem é o Senhor? Quem é o Senhor cuja voz ouvirei para deixar Israel? Quando eu não ensino quem é Deus para as pessoas, elas vão dizer, elas não conseguem cumprir nada. Por quê? Porque elas vão achar que aquilo é um absurdo. Ou outras vão tentar cumprir para poder ter direito de reivindicar coisas para Deus, como está sendo ensinado por aí. Determine, decrete, porque você tem direito, você é filho, você é herdeiro. Temos direitos, sim, mas os méritos são de Jesus. Foi por meio do que Jesus fez que eu e que você pode receber alguma coisa. Então, as pessoas vão agir igual o Faraó agiu: não conheço o Senhor. Aí Osés vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O mesmo Osés vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo ouvia falar da lei, sim, mas não estava sendo ensinado sobre quem era Deus. E hoje as pessoas estão servindo a Deus de uma forma errada, porque elas pensam que agradar, relacionamento com Deus está baseado em não deixar de fazer coisas que desagradam a Deus. Pode ver que muitos crentes às vezes chegam para nós, pastores, obreiros da casa de Deus, pessoas que estão ali envolvidas com o ensinamento, e perguntam: irmão, eu posso fazer isso? Isso é pecado? Eu posso fazer aquilo? É pecado? As pessoas estão preocupadas com o que é pecado para não cometer. Por quê? Porque elas têm medo de pecar contra Deus, mas elas não entenderam de fato quem é Deus. Porque quem entendeu quem é Deus, elas não têm medo de pecar nesse sentido, porque elas, na verdade, elas têm temor do Senhor. Então, por temor a Deus, elas não querem pecar, mas elas não vivem com essas dúvidas do que é certo e do que é errado. Porque o próprio Espírito vai trabalhando na nossa vida, o Espírito Santo. As pessoas estão aprisionadas nesse legalismo. Estão ensinando para as pessoas que evangelho é não faça isso e não faça aquilo. E as pessoas estão pensando que porque não estão fazendo uma coisa que desagrada a Deus, estão conquistando salvação. Só que o texto de Efésios diz que não. A salvação vem através da graça.
por meio da fé. Sabe qual é a minha parte na obra da salvação? Receber Cristo, aceitar o convite da salvação. Depois que eu aceitei Jesus, a minha parte continua sendo desejar que o Senhor transforme a minha vida através da ação do Espírito Santo. Vou lendo a palavra, vou estudando a palavra, vou aprendendo o que é a vontade de Deus e vou pedindo: Senhor, me transforme. Eu aprendi isso aqui que é desagradável ao Senhor, eu aprendi que isso aqui é agradável ao Senhor, então me dá força para que eu venha a cada dia ser transformado pela ação do Teu Espírito Santo. E assim é o Evangelho acontecendo na minha vida e na sua vida. Até chegarmos àquele grande dia que receberemos um corpo glorificado, aí não haverá mais a presença do pecado na minha vida. Mas enquanto eu estou aqui, a natureza pecaminosa está em mim. Vai haver uma luta entre a carne e o espírito, e eu vou precisar pedir a Deus que me ajude através da ação dele. Isso só é possível por meio da graça de Deus. As minhas forças não vão produzir transformação na minha vida. As pessoas podem até acostumar a ir para cultos, as pessoas podem até acostumar a estar em lugares para orar, as pessoas podem até acostumar a jejuar e mesmo assim não ter relacionamento com Deus. Que isso, pastor Mário Luna? É verdade. Vamos ver isso na palavra de Deus? Olha o que o legalismo religioso produz no meio do povo de Deus. Preste atenção nisso. Lucas capítulo 19, 18 a partir do 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. E por que eles confiavam em si mesmo? Crendo que eram justos e desprezavam os outros. O legalismo produz divisão dentro da igreja. Porque as pessoas começam a pensar que é pelos méritos delas. E aí você vê pessoas que oram um tempo maior e se acham melhores do que o outro. Você vê pessoas que vão mais vezes no culto durante a semana e acham que são melhores do que os outros. Você vê pessoas que entregam um valor de dízimo maior e acham que são melhores do que os outros. Mas você também vê pessoas que observam essas pessoas que fazem essas coisas e também acham que elas são melhores do que os outros e que elas estão certas. Então tem líderes, tem pregadores, tem pessoas que ensinam, que estão criando uma geração de crentes legalistas. Vamos continuar. Versículo de número 10. Pois bem, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Jesus conta uma parábola para ilustrar algo. E nós vamos entender, tá? Prosseguindo, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Vamos ver o modelo da oração do fariseu, que era justamente o que estava dentro do seu coração. Ó Deus, graças te dou. E aí ele já vai se justificar. Porque não sou como os demais homens. Ou seja, eu sou um homem diferenciado. Eu sou um homem especial. Eu sou um homem diferente. Pois bem, roubadores, injustos e adúlteros. Então ele qualifica os homens. Ele vê os homens como roubadores, ele vê os homens como injustos, ele vê os homens como adúlteros. Mas veja que o fariseu, ele achava que tinha méritos próprios. Ele estava exaltado. E isso também é pecado. Muito bem. Nem ainda como este publicano. Então ele nem era como os outros homens. Ele envolve todos. E ele também envolve o publicano que está ali também naquela mesma ocasião orando, que era um coletor de impostos, que trabalhava para o Império Romano. E aí ele diz, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Parece aqui que o fariseu, como nos dias de hoje, ele pega aquilo que parece que são grandes pecados. E aí ele apresenta isso diante de Deus. Como se achar merecedor não fosse pecado. Como estar cheio de si e soberbo não fosse pecado. Tudo isso é pecado. Então ele apresenta os grandes pecados e apresenta os publicanos, pois eles eram inimigos. Os judeus não gostavam de quem trabalhava para o Império Romano. Então ele apresenta isso também. E aí ele vai continuar dizendo, preste atenção, versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana. Ele está falando com Deus o que ele faz.
Inclusive tem pessoas que além de falar com Deus, falam com a outra também. Não, eu oro, eu jejuo, eu faço, eu acontece. Aí ele está apresentando-se para Deus, dizendo tudo isso. E ele continua, eu jejuo 2 vezes na semana. Então é possível cumprir práticas que a Bíblia nos ensina que devemos praticar sem ter relacionamento com Deus? É possível. Está aqui um homem que fazia isso. Muito bem, vamos prosseguir. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então ele jejuava, ele orava, ele dava dízimo, ele ia ao templo, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Baseado naquilo que eu disse, quem Deus é e quem eu sou. Ele tinha relacionamento com Deus, achando ele baseado nos seus méritos. Ele achava que ao jejuar, ao orar, ao ir ao templo, ao entregar o dízimo, isso lhe dava méritos para se apresentar diante de Deus. Não. Tire isso da sua cabeça. Se alguém está ensinando isso, isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus. Nada que eu faça vai me dar condição de me apresentar diante de Deus. O que Jesus fez, morreu no meu lugar, dá-me condição de me apresentar diante de Deus como um pecador que preciso da graça de Deus. Prosseguindo, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que o publicano está suplicando a Deus? O seu favor. E o que é o favor de Deus? É a graça. O publicano está suplicando a Deus compaixão, porque ele sabe quem Deus é e quem ele é. É assim que eu preciso sempre pensar. Eu preciso pensar no meu relacionamento com Deus estabelecido da seguinte forma: Deus está aqui e eu estou aqui. Deus está aqui e eu estou aqui. Deus é grande, Deus é poderoso. É por isso que eu preciso estudar sobre quem é Deus. Eu preciso estudar sobre quem é Cristo. Eu preciso estudar quem é o Espírito Santo. Eu preciso estudar quem sou eu, antropologia bíblica. Eu preciso estudar o que é pecado, para que eu possa ver e enxergar perfeitamente o cenário. Eu e Deus. E vendo tudo que Deus fez, sendo eu quem sou. Porque aqui o fariseu se acha com méritos, mas sabendo quem sou, eu vou chegar diante de Deus igual o publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus, continuando, ele vai dizer o seguinte: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem? O publicano. Porque a única coisa que nós podemos usar contra o legalismo é a justificação pela fé. O homem não é justificado por obras da lei, o homem não é justificado por coisas que a Bíblia vai ensinar, o homem não é justificado por ir ao culto no templo várias vezes na semana, não é justificado por jejuar várias vezes na semana, não é justificado por orar várias vezes na semana, não é justificado por entregar dízimo. Apesar de tudo isso fazer parte da vida cristã, apesar de tudo isso ser agradável a Deus, mas o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. E isso só é possível por meio da graça de Deus, que é o texto que eu li no início, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois bem, aí Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, porque a justificação dele não veio de si, veio de Deus. E não aquele quem? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nem existe esse jargão que os humilhados serão exaltados, inclusive, porque Jesus está falando de uma autoexaltação e de uma auto-humilhação. Aquele que se humilha para Deus é exaltado, aquele que se exalta para Deus é humilhado. Entenda isso. Quando eu vou me exaltar para Deus? Quando eu não conheço a Deus como Faraó. Não sei quem é Deus e não vou deixar Israel ir. Não sei quem é o Senhor e não vou deixar Israel ir. Então eu me exalto. E aí Deus faz o que com ele? Humilha. Mas quando eu me humilho diante de Deus e reconheço quem Deus é, Deus, eu, quem Deus é,
aí Deus vai e opera na minha vida. Isso é uma realidade. É uma triste realidade que está acontecendo. Legalismo religioso sendo propagado de todas as maneiras no meio cristão. E nós temos que dizer não a isso, alertar o povo sobre isso. Foi por isso que Jesus, no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 em diante, vou ler aqui com vocês também, e diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave. Jesus agora está justificando algo, explicando algo. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que Jesus diz isso? Puxa os versículos anteriores, Jesus falando sobre os fardos pesados, sobre a tradição pesada que os fariseus colocavam como ensinamento para o povo cumprir. Jesus vem apresentar algo suave e leve. Por quê? Porque de mim mesmo eu não consigo fazer nada que agrade a Deus. Então Jesus fala, por meio de mim, Jesus está dizendo, vocês vão receber um jugo suave, um fardo leve, eu vou dar descanso para vocês. Tem muita gente na igreja sobrecarregada e oprimida por regras humanas ou por serem ensinados primeiro que o relacionamento com Deus começa com não faça isso e não faça aquilo. Nós sabemos que Deus, ele abomina o pecado, sim. Nós sabemos que Deus, o pecado, ele ofende a santidade do Senhor. Mas relacionamento com Deus não começa falando sobre não faça isso e não faça aquilo. Porque se as pessoas não conhecerem quem é Deus, de fato, elas jamais vão obedecer aquilo que Deus quer. Muitas pessoas, nesta pandemia, não foram todas do quadro que desviaram da presença de Deus, mas algumas dessas pessoas com certeza desviaram da presença de Deus, porque estavam servindo a Deus pensando que o relacionamento era baseado no que elas faziam para Deus. E uma vez que elas não estavam podendo ir no templo, uma vez que elas não podiam sair de suas casas para poder fazer suas orações fora, uma vez que elas estavam limitadas a algumas atividades do dia a dia cristão, do lado de fora, elas começaram a achar que não estavam mais servindo a Deus. E com isso, elas acabam se desviando da presença de Deus, como se o nosso relacionamento com Deus começasse pelo que nós fazemos e não pelo que Jesus fez. E precisamos entender nossas limitações. Se estamos no momento de pandemia e não é permitido agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 25/11/2020, não está tendo restrições, mas já houve restrições em meses anteriores. E aí, naquele tempo que o povo não poderia sair de casa, isso não quer dizer que eles não estavam tendo relacionamento com Deus, mas está sendo ensinado para o povo que nós só temos relacionamento com Deus se nós vamos ao templo, se nós oramos, se nós jejuamos. Se a base do relacionamento com Deus é essa. Não, a base do relacionamento, isso tudo tem que estar no relacionamento com Deus, mas isso não é a base. A base é reconhecer quem Deus é e quem eu sou. O que Deus fez por mim, quem eu era, para onde eu ia. Uma vez que eu e você reconheçamos isso, o legalismo cai por terra. E outra coisa, todas as vezes que alguém disser para você que alguma coisa é pecado, que você tem dúvida em relação àquilo, você vai procurar se realmente é pecado. E tenha como base o seguinte: isso que eu vou fazer, se pergunte sempre, isso que eu vou fazer ofende a santidade de Deus? Porque pecado é ofender a santidade de Deus. E aí você está vendo pessoas ensinando por aí que determinadas coisas que você faz é pecado. Sendo que quando você faz um exame em relação a ofender a santidade de Deus, você vai ver que não ofende a santidade de Deus. Mas também você vai ver outras coisas que as pessoas dizem, isso não tem nada a ver,
que está ofendendo a santidade de Deus. Então é por isso que nós temos que ensinar as pessoas quem Deus é e quem nós somos, para que esse jugo pesado, esse fardo pesado saia das costas das pessoas e as pessoas sirvam a Deus com alegria, amando, sendo gratos, temendo e, como consequência disso, obedecendo a Deus. Porque senão, ou elas vão proceder igual o Faraó, não sei quem é o Senhor e não vou obedecer, ou então elas vão proceder igual o fariseu. Eu fiz e sou um homem bom. Por isso eu tenho direitos e não sou igual a esses outros crentes que estão sempre por aí. Guarde uma coisa. Todas as vezes que o relacionamento meu com Deus estiver ou desse lado, de não conhecer ao Senhor, nesse sentido de querer desconhecer o que Deus é, ou do lado de achar que conheço a Deus, desconhecendo também e fazendo coisas achando que isso me dá mérito para Deus, méritos diante de Deus, eu sempre vou ser a mesma pessoa. Nunca vai haver transformação na minha vida. E a vontade de Deus é que eu e você se pareça com Cristo. Então que possamos dizer não ao legalismo religioso. Não a servir a Deus através de regras, mas servir a Deus através de quem Ele é. Amai ao Senhor, amai ao Senhor, amai ao Senhor. Uma vez que você ama ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu reconheço quem Ele é, quem eu sou, para onde eu ia, e através de Jesus, para onde eu vou, eu servirei Ele e obedecerei a sua palavra, porque agora eu sei de fato quem Deus é e quem eu sou. Que a graça de Deus esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, ilumina a mente daqueles que assistiram esse vídeo para que eles possam, Senhor querido, Senhor amado, ter, Pai querido, Pai amado, a aplicação dessa palavra nos seus corações. Que o Senhor aplique através do Teu Espírito Santo, no meu e no coração deles, para que eles não estejam presos ao legalismo religioso, achando que estão agradando a Deus por cumprir regras e tem méritos diante de Deus. Não. Nós agradamos a Deus sim por fazermos aquilo que Ele quer, mas nós não podemos basear o nosso relacionamento com Deus apenas no não faça isso e não faça aquilo, achando que merecemos alguma coisa. Mas precisamos lembrar que o que Jesus fez é que nos dá condição de estarmos diante de Deus. Então devemos nos portar como o publicano da parábola de Lucas 18, a partir do versículo 9. Sê propício a mim, ó Deus, que sou pecador. Senhor, toma cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque vidas estão aprisionadas pelo legalismo religioso. Que Deus nos abençoe.